Muito da história e da cultura de um povo se revela através de sua gastronomia. Muito além do simples ato de se alimentar, a gastronomia adquire um papel importante no contexto das transformações sociais e do comportamento humano, influenciando áreas como o turismo, a saúde e o lazer, nutrindo o corpo e também a alma e preservando identidades culturais, mesmo diante de um mundo globalizado. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar, e hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Tudo bom, André? Tudo certo, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz hoje pela Rádio Univale FM 94,9, pela TV Univale no canal 11 da TV fechada de Itajaí e também pela internet no www.univale.br/rádio. Para entrar em contato com o programa é fácil, tem um e-mail vivavozunivale@hotmail.com, o perfil no Twitter, o @vivavozunivale, e também a página no Facebook, facebook.com/vivavozunivale. Para falar sobre gastronomia, nós convidamos o professor Rodolfo Wendhausen Krause. Ele é professor nos cursos de gastronomia e também no mestrado em turismo e hotelaria aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor. Bom, prazer. A gastronomia evoluiu muito ao longo dos tempos e deixou de ocupar apenas a cozinha, evidentemente, começou a se relacionar com outras áreas. O turismo, acho que é a principal delas, mas o lazer, a cultura em vários âmbitos, a parte de saúde e tudo mais, né? Como é que se deu esse desenvolvimento, professor? Na sua opinião, como é que as coisas aconteceram na gastronomia? Bom, em particular no Brasil, nós comentávamos ainda há pouco, ele teve um processo bastante tardio, essa profissionalização na área da gastronomia. Não que não houvesse uma boa gastronomia anteriormente às escolas, mas as escolas vieram somente em 94, e por isso ela se deu de uma forma tardia, com a implantação do curso do SENAC Águas de São Pedro em São Paulo. E logo em seguida, em 99, com a entrada do Anhembi Morumbi no primeiro semestre de 99 e nós no segundo semestre de 99. Né? Isso tudo acabou despertando, né, um interesse, um olhar diferente para a forma de preparar os alimentos, né, das potencialidades todas do que se poderia fazer nessa área de preparação, né, da alimentação. Esse processo teve início em 80, né, assim, a gente pode, numa linha do tempo, marcar essa data de 80 como um dos principais pontos, né, de modificação dos paradigmas então existentes. Foi com a vinda do Laurent Soadot e do Claude Troagot, que vieram a convite de hotéis internacionais que se instalaram no Rio de Janeiro, e eles começaram então a fazer algumas preparações diferenciadas em eventos que chamaram a atenção do Brasil todo, começaram a usar muito ingredientes brasileiros trabalhados com técnicas francesas. Isso tudo começou a despertar interesse em pessoas trabalharem também dessa forma, né? A gastronomia brasileira até então era vista com uma certa menosprezo, e isso a gente sentiu bem na implantação do curso, né? Era mais elitizada também, sim, né, professor? Era bem de uma elite fechada que tinha acesso a uma gastronomia mais tradicional, né? E, de uma maneira geral, a gastronomia popular ou a gastronomia de grande massa, ela não tinha um trabalho mais bem elaborado, né? E quando nós fomos fazer a implantação do curso, na hora de fazer a contratação dos professores para a culinária brasileira, a gente percebeu a resistência que as pessoas tinham, elas se sentiam ofendidas de serem convidadas para dar aula de culinária brasileira. Nossa. Elas achavam que era uma coisa menor, que era uma culinária sem importância nenhuma, e se sentiam, de certa forma, desprestigiados com esse convite, né? Nossa. Nós, por projeto do curso mesmo, nós optamos por um forte resgate e trabalho com a culinária brasileira. Até hoje nós somos o curso com maior carga horária dentro da culinária brasileira e regional, né? E com o tempo essa percepção foi se alterando, e hoje, muito pelo contrário, as pessoas têm orgulho em darem
ministrarem aula, serem professores da disciplina de culinária brasileira, né? Pena que poucos tenham a capacidade de entendimento dela, né? Mas isso alterou bastante esse aspecto. Agora, professor, de que maneira a gastronomia ela se relaciona com a identidade cultural do lugar que ela tem origem? Bom, a gastronomia é da essência do ser humano, né? A alimentação faz parte do dia a dia e ela está inserida no teu contexto da natureza, quer dizer, quais são os produtos que tu tens à tua disposição naquele local, quais são as formas que tu encontrasse para fazer a produção, as técnicas, como o nosso índio, por exemplo, que trabalhava a mandioca de várias maneiras e tal. E tudo isso é uma cultura, uma tecnologia que desenvolve e aquilo passa a fazer parte da essência daquele povo, né? A comida, a forma social de compartilhar a comida, tudo isso são aspectos muito fortes do ser humano, de identificação de uma cultura, de um local. É uma evolução que vai acontecendo, né? Um aperfeiçoamento, tanto na produção da matéria-prima. A alimentação foi responsável por aspectos fundamentais do ser humano, como a comunicação, né? Foi na organização da caça de grandes animais que, nessa organização, os sons emitidos começaram a ser trabalhados e se transformaram na comunicação humana. Foi responsável pela fixação do homem à terra, quer dizer, a agricultura, quando ele começou a produzir os alimentos, ele tinha que esperar as safras e, portanto, tinha que conviver naquele espaço, deixou de ser um simples coletador da natureza para se fixar, né, na terra e esperar as colheitas. Dali, nós começamos a ter um excedente de produção por cada um dos membros daquela sociedade, daquele grupo, né? Então, um elemento produzia alimentos para vários outros elementos. E começou a ter uma ociosidade de mão de obra que foram, então, se destinando a outras atividades, né? Como, infelizmente, preparar armas, ou fazer joias, ou criar música, ou começar a fazer contemplação e poesia, enfim. Isso tudo acaba sendo decorrente dessa questão da alimentação. Quer dizer, a alimentação sempre, em qualquer atividade que o homem vai fazer, ele vai ter que ter a alimentação resolvida em primeiro lugar, porque era uma questão de sobrevivência. E só depois, então, que ele tem possibilidade de evoluir para outras tarefas, outras atividades de todo tipo, né, professor? Vamos pensar um pouquinho na gastronomia relacionada ao turismo, então. Até que ponto a escolha de um lugar para se ir, para se visitar, é influenciada pela comida daquele lugar? Aqui no Brasil, a comida já traz turista? Quer dizer, eu vou para lá porque eu sei que vai ter determinado tipo de comida? Essa é uma das pesquisas que eu venho fazendo atualmente. A minha tese foi exatamente o trabalho da atratividade que a gastronomia traz para o turismo, né? E isso tudo partiu de uma enquete feita pela Folha de São Paulo, onde era feita uma pergunta, não é uma pesquisa científica, uma enquete via internet, onde eles perguntavam qual o primeiro item que a pessoa se preocupava no planejamento ou escolha de uma destinação. E com 57% ficou a gastronomia, 18% aspectos culturais como museu, 17% compras e aí por diante. Isso me chamou a atenção apesar de não ser científica a pesquisa, ela foi espontânea, mas pela diferença entre o segundo colocado e o primeiro colocado, né? Então, efetivamente, a gastronomia ela tem a atratividade, quando bem trabalhada pelo consumo do alimento e tal, como uma forma de prazer, e também a possibilidade de, durante uma viagem, durante um lugar, é um dos momentos sempre de relaxamento, de confraternização durante a viagem, é a hora da refeição. Então, todos esses componentes acabam sendo importantes, né, para o turismo. E hoje se percebe muito claramente, por exemplo, países que fazem a opção em ter na gastronomia um forte fator de atratividade, isso feito de forma coordenada com o governo, como o Peru, a Colômbia, que eu cheguei agora de lá, onde também estive fazendo essa pesquisa. Então, são lugares, hoje, marcantemente
assim, tem na gastronomia o seu atrativo quase que principal. Aqui no Brasil tem alguma localidade que, digamos, é a preferida dos turistas de fora? Hoje a gente tem internacionalmente, na percepção da comida nordestina e do Amazonas do Norte, esse interesse, né? Ainda é muito pouco trabalhado, ainda a gente não trabalha isso de forma coordenada, não temos uma divulgação ainda bem feita e nem um trabalho local bem feito, que foi o que o Peru fez e o que a Colômbia está fazendo agora, né? E isso é muito forte. E alguns países têm dificuldade de agregar gastronomia, foi o caso de Dubai. Então, eles, em função da religião, não poder ter a bebida alcoólica fornecida ao cliente, né? Eles não puderam fazer essa divulgação da gastronomia. Então, eles se basearam em compras e alguns centros de lazer. Miami uma localidade que também tem em compras um forte atrativo e hoje começa a trabalhar também a questão da gastronomia, quer dizer, trazer a gastronomia como outro aspecto, né, de atratividade. Eles estão tentando fazer o que acontece em Nova York, por exemplo. Em Nova York tem compras, mas também a gastronomia é um dos fatores mais fortes de atratividades. São Francisco da Califórnia também tem essa questão, né? Então, são aspectos assim, que evidenciam a importância da gastronomia no turismo, na atividade turística. Em Santa Catarina, quais os roteiros turísticos que são mais influenciados pela cultura gastronômica? Olha, hoje nós temos muito claramente a parte do litoral, com a alimentação de peixes e frutos do mar, né? Apesar de somente agora a gente começar a ter alguns restaurantes diferenciados, né? Vocês devem lembrar a questão de 10 anos, 12 anos, talvez não, mas era praticamente igual os cardápios de todo o nosso litoral. Era peixe com molho de camarão, o peixe à belle Meunière, e tinha uns 5, 6 pratos ali que faziam, né, a base de toda essa alimentação. Hoje a gente já começa a ter efetivamente restaurantes fazendo trabalhos muito mais bem elaborados, cardápios muito mais elaborados, né? Mas com certeza o litoral é uma característica. E hoje nós temos a comida da serra com os vinhos de altitude com uma grande possibilidade também de atratividade. Tem que ser trabalhado. Quer dizer, existe a potencialidade, não está sendo ainda explorada. Esse trabalho já começou, está ainda na intenção, né, digamos assim, intenção, projetos e tal, mas com certeza é a segunda possibilidade, né? E também o turismo rural de algumas pequenas localidades, que Santa Catarina se caracteriza pelo agronegócio familiar, né? Então, pequenas propriedades. Então, em Santa Rosa de Lima, aqui na Serra Dona Francisca, ali, existem já alguns trabalhos nesse sentido, né? De comida do sítio, comida daquela localidade e tal, explorada, então, como um atrativo turístico. Bom, espero que você já tenha almoçado, porque eu já estou ficando com fome só de conversar aqui com o professor Rodolfo Krause. Depois do intervalo tem mais gastronomia e cultura aqui no Viva Voz. Já estamos de volta. Hoje o nosso tema é gastronomia e cultura e o nosso entrevistado é o professor Rodolfo Krause. Agora, professor, falando agora um pouquinho aqui do estado, quais os fatores que mais influenciam a culinária catarinense? Bom, a culinária catarinense é uma boa mistura, digamos assim, né? Nós temos a vertente da gastronomia açoriana, aqui no litoral, né? E temos todas as migrações que foram bastante fortes aqui no estado e acabaram deixando a sua marca também muito clara, né? Nós temos a alemã, nós temos a italiana, temos polonesa, temos a austríaca, enfim, uma mistura dessas. A alemã e a italiana seriam as mais fortes, né? Então, seria essa a caracterização da nossa gastronomia. A açoriana, a indígena também, nós temos alguma parte da nossa farinha de mandioca, né?
ela é tida completamente diferente dos outros estados, dos outros lugares, porque ela pegou essa farinha indígena, que era grosseira, e os imigrantes, como não tinham a farinha de trigo aqui, acabaram por peneirar e refinar essa farinha para deixar muito próximo ao trigo, para fazer um uso similar ao que eles faziam com a farinha de trigo. Então, isso é uma característica bem própria, essa nossa, nossa farinha aqui catarinense, farinha de mandioca. Por isso que o pessoal encomenda, né? Encomenda quando vai para fora. Leva sua farinha. É a melhor para fazer uma boa farofa, com certeza, né? E um pirão e tal. Então, isso é uma característica. Essa mistura acabou criando algumas misturas em função dessas matérias-primas diferenciadas e uso. Por exemplo, a feijoada catarinense, ou a feijoada alemã, que o gaúcho está tentando se apropriar como feijoada gaúcha, gravar isso, são as que levam os vegetais dentro, que são características das regiões de alemães, né, que faziam os cozidos e tal, e acabavam colocando esses vegetais. Então a gente tem na nossa feijoada o diferencial de ter o aipim, né, ou a mandioca mansa, a batata doce, o repolho, coisas que são características, a gente só encontra em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, né? Então são características da nossa culinária. E são esses aspectos que talvez tenham que ser levados em conta pelo turismo, essa diferenciação, fazer um inventário e tentar caracterizar os pratos principais de origem aqui, como o Paraná fez com o barreado, né, que hoje é um prato característico. O mineiro fez lá com o torresmo, o leitão pururuca. Então, nós ainda não criamos essa imagem ainda do prato que nos representa. O patrimônio gastronômico. Nosso, exatamente. Como o gaúcho tem o churrasco, enfim, né? Então, nós temos que buscar isso. A diversidade existe a possibilidade, aí uma questão de criar uma metodologia, uma maneira de fazer esse levantamento, chegar a essa conclusão e definirmos, né, o nosso prato característico da região. Agora, aqui em Santa Catarina, como é que você vê a participação do poder público na valorização dessa cultura, né? Claro que a gente tem alguns exemplos mais óbvios, como, por exemplo, a Oktoberfest, aqui a gente tem a Marejada, que há controvérsias, tem pessoas que defendem, outras que não, enfim. De que maneira você vê a participação do poder público para a constituição dessa cultura? Eu acredito que tenha muito mais para ser feito. A gente não pode ignorar que existe um trabalho sendo feito, tanto que nós, nos últimos anos, temos sempre recebido o prêmio da revista Viagem e Turismo como melhor estado de turismo no Brasil. Então, é lógico que por trás disso tem um envolvimento do poder público, mas acredito que poderia ser muito melhor trabalhado, muito mais aprofundado, e o envolvimento das universidades, né, dos cursos de turismo e tal, nessas definições todas que a gente precisa, de roteiros, de gastronomia em cada região, de quais os aspectos mais importantes da gastronomia. Isso, criar uma base para divulgação, isso poderia ter um trabalho mais acentuado do poder público. Nós estamos meio acomodados que a coisa está acontecendo independente, naturalmente. Então, isso acaba que eu sempre tenho essa preocupação, ganhamos 3 vezes, então a gente começa todo mundo se acomodar e os outros estão correndo atrás de nós e acabam nos passando, se a gente não se mexer, né? A Lisa acabou de citar esses festivais gastronômicos, né? Oktoberfest, Marejada, enfim. Qual a importância econômica e cultural desses festivais? É o de divulgação mesmo. Quem vem para um evento desse, quer dizer, ele no primeiro momento o evento atrai por si, as festividades e gastronomia e shows e tal, e acaba deixando aquele gostinho de quero voltar, né? Então isso as pessoas levam, divulgam, falam do estado cada vez que voltam dessas festas. Isso acaba sempre sendo um fator importante, né, de mexer, de criar volume
no movimento turístico, né? A gastronomia está mais popular? Porque eu fico aqui pensando nesses programas de televisão que são super interessantes, tem um monte de gente que assiste, tem, né? Vários programas. Tem vários. Tem mais de 120 programas na televisão, olha considerando a televisão na internet fechada, agora, né? começou também. Muito bacana. É isso mesmo ou é só uma sensação? As pessoas em geral, vamos falar de Brasil, né? O povo brasileiro está mais perto da gastronomia e assim, até do ponto de vista de acessibilidade econômica mesmo, né? Qual a sua opinião, professor? Não, todos nós percebemos isso. Todos nós temos amigos que hoje cozinham, que fazem encontros com alguma preparação, uma especialidade. As cozinhas estão se abrindo para as salas, né? Hoje os prédios todos têm as suas cozinhas gourmet, então isso é muito percebido. Eu não tenho um dado científico de pesquisa, mas a percepção a gente tem desse movimento todo, né? Então, todos nós, os nossos amigos, hoje fazem degustação de vinho com algum prato que alguém prepara e tal. Isso se tornou um fato corriqueiro assim, na vida das pessoas. E isso em todas as camadas sociais, né? Desde a mais simples até a mais sofisticada. Claro que cada um dentro da sua possibilidade, com matérias-primas adequadas a cada uma das categorias, mas com certeza é um movimento que está atingindo a todos. Envolvendo a gastronomia, tem os serviços dos garçons, chefes de cozinha, enfim. Como deve ser o preparo dessas pessoas para atender o turista? Pois é, aí hoje a gente tem uma diferenciação grande. Hoje a qualidade nesse trabalho exige uma qualificação um pouco além da técnica, né, que a gente pode falar até um pouco mais depois sobre isso. Né? Como assim? Não basta colocar a mesa? Isso. Tu tens hoje que ter uma sensibilidade na percepção do anseio do teu cliente, da forma de estar sempre antevendo o que ele gostaria ou a forma como ele gostaria de ser tratado, né? Isso agora os grandes hotéis estão fazendo esse tipo de trabalho. Eu tive agora na Colômbia no Sofitel, que é um dos 3 que estão fazendo um trabalho para a Rede Accor de qualificação extrema assim do serviço, né? Então tem psicólogos que ficam observando a abordagem de um garçom em relação ao cliente para ver qual é a reação dele, ver se ele reagiu bem ou não, os mimos que são oferecidos e tal. Então hoje se parte já para um nível de percepção de qualidade muito além só da qualificação. Quer dizer, a pessoa tem aquela habilidade, tem aquilo, mas precisa ter uma sensibilidade de transformar isso num serviço de qualidade para o cliente, quer dizer, que ele saia satisfeito. Hoje o cliente não é hoje a base de percepção de qualidade aqueles questionáriozinhos respondidos com carinha, com sorriso, não. Hoje tem pessoas que são especialistas que ficam na porta de um restaurante vendo a forma como os clientes saem do restaurante. Se eles saem cabisbaixos, quietos e tal, não vai voltar mais. Não houve aquele acerto que se esperava, né, no serviço. Se vê as pessoas saindo satisfeitas, conversando e tal, estimuladas, aí já se tem uma percepção que efetivamente houve um acerto no serviço, né? Professor Rodolfo, temos 1 minuto, eu gostaria de uma última pergunta sobre, envolve o curso de gastronomia, e eu gostaria de saber de mercado de trabalho para esses jovens que estão fazendo ou pretendem fazer o curso. O mercado vem se solidificando. Hoje nós temos a percepção já que o mercado, por exemplo, quem contrata uma vez um chefe de cozinha, ele não abre mão mais de ter um chefe, mesmo que eventualmente aquele determinado aluno que foi contratado não se enquadre bem dentro da proposta do restaurante, ou ele não deixa de buscar outro para o lugar dessa pessoa que, enfim, desse profissional que não acertou ali com ele. Então, esse mercado vem crescendo, cada vez mais os investidores na área têm a certeza que
investimento só se consolida com a participação de profissionais, né? Então isso é bem evidente já. Um caminho bem aberto aí, então, pela frente, né, Isso. professor? Muito obrigada pela entrevista. Nós conversamos com o professor Rodolfo Wendhausen Krause, que é professor nos cursos de gastronomia, mestrado em turismo e hotelaria. Que fome, né, André? Pois é verdade. Sair daqui para um restaurante. Até o próximo Viva Voz.